Então, próximo item aí de simbologia e anotações, no nosso checklist, identificadores de portas e janelas. Então, isso são aqueles símbolos para numerar, né, para poder fazer um quadro de esquadrias depois. Então, esses identificadores também são famílias do Revit, só que eles são por categoria. Então, a gente vai ter que baixar aí mais de um identificador que a gente vai precisar de carregar. Então, ele vai estar aqui ó, no menu Anotar. Eu tenho aqui ó, identificar por categoria. Então, quando eu clicar nessa opção, e aí eu vou clicar sobre uma porta. Então, eu não tenho identificador de portas, eu vou carregar um desses. Então, vou lá em Sim. Isso vai estar lá na biblioteca, dentro de simbologia e anotações, tags, né, ou identificadores. E aí eu tenho aqui um tag para porta. Então, clico no tag portas, abro. Ele tem essa opção de chamada de detalhe, né, essa linha de chamada, que eu gosto muito dela, acho que não precisa. E aí ele identifica, posso desmarcar essa opção, clico sobre a porta, ele identifica. Quando ele cria esse identificador, aqui está um código 9, né? Esse número 9 que está aparecendo aqui é uma propriedade de tipo da porta. Então, só para a gente entender, né, isso aqui ele está identificando um parâmetro dessa porta, que é isso daqui, ó, marca de tipo. Então a gente precisa saber isso para depois a gente fazer a tabela de esquadrias, a gente vai ter que identificar quais parâmetros que a gente quer indicar. Então aqui tem a marca de tipo, né, poderia mudar o nome aqui, ó, P01, por exemplo. Se essa aqui fosse a minha porta 01. E aí ele já modifica o identificador automaticamente. Então esse é um para portas. Já está carregado. Vou carregar um agora para janelas. Então, na hora que eu pego aqui uma janela, ele vai me pedir o identificador de janela, então tem que carregar lá o tag janelas. Está aqui tag janelas, na mesma pasta. Abro. E aí, a mesma coisa. Isso também é uma propriedade. A gente pode usar o tab aqui, a barra de espaço, para girar os símbolos, se precisar, né, ficar paralelo aí, mais conveniente. E isso aqui também é uma propriedade da janela, uma propriedade do tipo, que também está aqui, ó, a marca de tipo, esse número 21. Então eu posso identificar entrando na janela e editando o tipo, ou posso editar o próprio identificador. Isso aqui vai ser a minha J01, né, por exemplo. E aí ele pode dar esse aviso, ó, você está alterando um parâmetro de tipo. Isso pode afetar muitos elementos, né? Porque se eu tiver várias janelas do mesmo tipo, né, com a mesma medida e tal, ele vai mudar todas elas. Não tem problema, nesse caso é isso mesmo que eu quero. Então, todas as janelas iguais a essa vão ser J01, porque isso é propriedade do tipo. Eu posso fazer um tag que seja uma propriedade de uma janela específica. Nós vamos ver esse caso com o curtain wall. As janelas que a gente fez com parede e cortina. Então, depois que eu carreguei porta, vou fazer um exemplo de cada, depois mostrar o macete final. Então, fiz de porta e janela. Agora, nesse caso aqui, ó, eu poderia identificar a parede e cortina, né? Isso aqui tudo é um painel que é uma janela, né? Um sistema de janelas. Então, eu poderia
identificar isso tudo, ou eu posso identificar por painel. Então, esse de painel, ele está como categoria janela. Então, ele já vai funcionar como janela. Mas eu posso identificar o sistema como um todo, e aí ele vai me pedir um identificador de parede. Como esse parede a gente só costuma identificar, né, como se fosse uma esquadria quando é um curtain wall, né, uma parede cortina, então seria esse tag curtain wall. Então ele identifica, aí ficou aqui com uma interrogação. E aqui eu vou identificar, e aí a gente vai ver que propriedade que é essa do curtain wall. Vou chamar aqui de J02, depois a gente pode renumerar se precisar. Mas então eu estou dando um parâmetro para esta parede como um todo, né? Então isso, nesse caso do curtain wall especificamente, eu estou usando, o identificador está usando um parâmetro que é da instância, é deste curtain wall especificamente. Então ele está usando esse parâmetro aqui, ó, marca. Né? Eu modifiquei aqui, isso aqui se refletiu nesse daqui. Eu acho que não vai ter nenhum painel. Se eu tivesse que identificar esse daqui, não é. Esse aqui também está como janela? Também está como janela. Tem o identificador de painel cortina também, né? Quando é um painel de vidro fixo, por exemplo, a gente pode identificar ele também. Então, depois que eu carreguei os identificadores, eu posso vir aqui também, ó, identificar todos. Então, esse identificar todos, eu escolho aqui quais que eu quero colocar. Então, eu vou identificar janela, parede e porta. Parede aqui, no caso, o curtain wall. E aí eu vou aplicar e ele coloca todos os tags. Alguns vão se repetir aqui, né? Vai ficar com o de parede e o da janela em si. Aí vocês podem escolher como identificar. Então ele coloca todos os tags de uma vez só, aí a gente só precisa de passar, né, e ajustando, modificando o número, né, identificando elas todas. Então nesse momento a gente pode talvez só identificar, só colocar os identificadores, né, observar aí, fazer a opção se vai usar pela janela ou pela parede, né? Pelo painel ou pela parede. Eu acho que eu faria pelo painel como um todo. Então vai ficar, tem esse inconveniente, né? Ele vai criando vários. Tem que ver o que me interessa aí. E ir limpando e ajustando a posição do símbolo. Para o desenho ficar organizado. Então aqui, ó, eu posso ir colocando códigos, né? Criem uma sequência aí. O de parede eu acho que não foi uma boa ideia fazer de uma vez, não. Acho que eu vou apagar todos os de parede. Que ele pegou, inclusive, paredes que não são curtain wall. Então eu vou pegar aqui o identificador de parede, selecionei tudo e vou apagar. Melhor colocar direto só onde interessa. Aí vou identificar por categoria. E aí vocês vão vendo, né, o que for do mesmo tamanho. Nesse caso do curtain wall, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, né, manual, porque eu vou ter que identificar quais que são do mesmo tamanho, né? São quase todos iguais, mas aqui, por exemplo, tem um menor, mas são quase todos esses 3 módulos. Aí tem variação de altura, isso depois a gente pode ajustar
com a tabela. Então, por enquanto, insiram os identificadores e reposicionem eles, né? Organizem eles na hora que a gente for fazer a tabela. Acredito que vou fazer isso nas próximas aulas. Aí a gente pode reordenar a numeração, refazer a numeração, já que isso é tudo paramétrico.